frescura dessa geração que não aguenta o tranco e não deveria nem descer pro play? Ou é algo que é uma doença que nós estamos vivendo e estamos deixando passar desapercebido e morrendo lentamente, mentalmente? Bem-vindo ao podcast Glocal, porque o óbvio precisa ser dito e é isso que a gente vai conversar. Simval, essa geração aguenta o tranco? Essa geração realmente está sabendo levar as pressões da vida? A gente vê uma atleta olímpica, talvez uma das mais fortes, desistir de competir. Não é que tá reclamando que a carga tá grande. E no símbolo da Olimpíada, que é superação de qualquer carga que tem, né? A Simone Biles, ela vai lá e ela levanta essa bandeira. Muitos levantam e falam: caramba, que mulher conseguir fazer isso. E só porque ela é realmente a melhor do mundo, isso daí realmente já ganha um destaque. Ela não entrar para competir em várias que ela é claramente favorita. Por outro lado, todos os patrocinadores, o próprio país, a expectativa botaram nela, ela não poderia ter pensado nisso antes? Ou não? Será que isso não faz parte de uma Olimpíada, uma carga mental, e você falar: olha, isso é normal, assim, todo mundo tem pressões, né? Como é que você está vendo? Qual que é o óbvio de um lado dessa discussão que não está sendo dito? O que a gente vê nessa história, tem um montão de conversas que acabam em paralelo, né? Uma das coisas que eu ouvi hoje mesmo, se fosse com um brasileiro que tivesse feito isso, né? Como que seria diferente a cobrança, um atleta brasileiro que tivesse, nesse ponto da vida, tivesse feito isso, que seria diferente? Não dá pra gente saber, mas o que a gente vê é uma das coisas que eu li a respeito dessa questão do tratamento em relação à zona de conforto, né? Para algumas pessoas, ela diz que nunca existiu zona de conforto, porque sempre teve que estar superando. E para os atletas aplica um pouco disso, né? Porque sempre tem um segundo a mais, um centímetro a mais, uma posição que vai ficar melhor, enfim, que está sempre tentando encontrar um jeito de superar a si mesmo. Por outro lado, tem um grupo de pessoas que trouxe a zona de conforto para 10 centímetros dela. A gente tem que olhar para esses dois lados. Tem um óbvio aí. Que a gente falar de alguém, de um superatleta, a gente está falando de alguém que lutou desde do final da adolescência, do começo, sei lá, da vida, como criança mesmo, já estava lidando com limites o tempo todo. E a gente está falando de um outro grupo de pessoas que nunca se desafiou para nada. E até ser mediano em algumas coisas, a pessoa está dizendo: mas eu já estou forçando aqui, não estou aguentando. E eu acho que a gente tem que falar desses dois lados, né? Não tem como a gente dizer que ela tem quanta pressão para ela, né? E a gente desprezar tudo que ela está dizendo. Ao mesmo tempo, tem gente tomando ela como exemplo, mas é gente que nunca teve persistência, né? Que persistência, aliás, é um traço de caráter. E nunca teve persistência em muitas coisas na vida. Esse negócio que você falou que trouxe trazendo para o Brasil ou para um atleta brasileiro, eu me lembrei muito sobre a discussão que tinha da teologia, que já tinha resolvido vários problemas na Europa, e eles começaram a discutir o existencialismo, que é uma discussão super válida, mas quando veio para os países latino-americanos ou quando veio para a África, você tinha essa discussão perdendo força, porque para um país que está ainda lutando para comer, para ter onde trabalhar, você discutir existencialismo, você fica assim: isso é frescura, cara, a gente só está querendo existir. O básico, né? A gente tá, mas não, a gente desprezava esse tipo de relacionamento, e depois que o Brasil consegue evoluir um pouco, naquela época, um tempo atrás, tirar a fome, né? Que estava nisso, a gente começou a discutir outras coisas, porque mostra o tanto que tem. A gente Gustavo, vê isso por exemplo, em questões quando a gente começa a colocar: não, você tem que ter um objetivo de vida, vida com propósito, você tem um alvo, você tem... Quando a gente começa a olhar para isso, parece, e começa a ver quem está sofrendo, quem está sofrendo, passando fome, ou nasceu num lugar de morte, então ele nasceu sem propósito, porque ele nasceu num lugar de morte. Ele não tem propósito de vida porque ele está... Então, essa é uma confusão, então, né? Essa é uma pergunta. Será que ela só teve esse tipo de discussão e talvez só ela poderia trazer? Eu estou falando da Simone Biles, porque ela está num país que
Já se pode discutir isso. O nosso país ainda está... Qualquer atleta que chegou na Olimpíada já está dando muito graças a Deus. E sempre é aquele discurso, olha, eu vim da miséria e tudo projeto mais, social. um projeto social. É uma história de superação, né? E nesse sentido faz mais sentido a superação num país que tem muitas dificuldades, falar o que a pessoa teve que enfrentar para chegar ali, do que alguém que talvez já teve mais facilidades, não precisou lidar com sustentar a família, não precisou, né? Então, talvez a gente tende a fazer isso. Mas uma coisa que me chama atenção é porque a gente vive num tempo de muitas cobranças em várias áreas diferentes. Eu acho que isso é um pouco mais singular do nosso tempo. Cobranças que a gente às vezes joga para os outros, a sociedade cobra, mas são cobranças que a gente compra, que a gente acha que vai dar conta. Porque eu acho que na época dos meus pais, por exemplo, era uma coisa assim, cara, você não tinha como se destacar em muita coisa. Você tinha que escolher alguma coisa e dar graças a Deus se você conseguiu se destacar em alguma dessas coisas, né? A escolha, ou uma coisa ou outra, era muito mais frequente. Mas a nossa geração, digo mais recentemente, né? Várias gerações aí mais recentes, que hoje cada vez, né? Lógico, tem menos tempo entre uma coisa e outra, mas você é passada a proposta de que você consegue se destacar em várias áreas. Então, vou pegar aqui um exemplo, né? Isso de a pessoa consegue ser ter uma família estruturada, passar tempo com os seus familiares, ela consegue ser um grande destaque na vida profissional, ela consegue ter uma saúde mental boa, uma saúde física boa, com exercícios regulares e etc. Então, é como se fosse assim... É vendido que o normal é você conseguir se destacar em quase todas as áreas. É ser super, então, né? Ser super. Então, o super virou um padrão, quer dizer... E aí, vira padrão estético com as redes sociais. Então, eu tenho que estar num certo padrão estético ali, não posso estar abaixo disso. De viagens, padrão de relevância, de cursos que eu faço, de destaques. Então, fica um negócio quase inalcançável. E aí, sim, é uma característica de lugares onde você tem menos necessidades básicas, menos necessidade de coisas básicas, você está suprido daquilo. Aí você passa, então, a uma sociedade nisso de excessos, né? De ter que ser destaque. E aí talvez seja isso um dos pontos que você levantou aí, Marcos, eu não tinha pensado nisso, porque que faz sentido ser uma americana, a primeira dessa história toda, em que disse, não, agora, não, eu não quero, eu não vou me colocar essa sobrecarga, eu decido não entrar nela. E eu acho, você trouxe uma coisa que eu achei... que veio à mente algumas coisas, né? Se o super é o óbvio, é o normal, então a gente começa a ter interesse, perder o interesse nos supers e a gente começa a destacar o cotidiano do super, tipo The Boys, aquela série ali que vai vendo tanto que o mais legal, né? é ver os super-heróis não sendo supers, né? Até mesmo as novas séries da Marvel pegando os supers sendo no seu dia a dia, você pegando... O lado dos limites, né? Do super, o lado mais humano. Nem o Loki mais é o deus da mentira, ele é apenas e mais nem um o cara vilão, apaixonado. E nem o super ele não é mais vilão. Não tem mais ninguém que é a coisa. A feiticeira lá, a Escarlate, já não é mais... É uma mãe. Sim. E é engraçado que agora Quer o super preservar sua trazendo família. pro normal e o super não é o super. Mas a gente... interessante. Eu não tenho como não trazer a realidade das coisas que eu faço para cá. Nessa semana eu estava fazendo uma lista das pessoas, das famílias assistidas do nosso projeto, as que estão mais abaixo da linha da pobreza e da miséria. Então, descobrir essas pessoas e fazer aqueles que são os mais necessitados daqueles que nós Entre os necessitados. Entre os necessitados. Então, gente que não tem... Que não vai ter uma escolha dessa da carga mental. Ela não vai ter uma escolha dessa. Qual é a carga mental? É o que eu vou comer hoje. Não é o que eu vou comer amanhã. É o que eu vou comer hoje. O que eu faço agora? Porque eu estou cozinhando a última coisa que eu tenho e não sei o que eu vou fazer. Enquanto um adolescente de classe média às vezes está discutindo isso, né? Eu não tenho o apoio que eu deveria dos meus pais. Em outros contextos está discutindo, eu não tenho nada de apoio, mas, né? Simval, isso não é uma carga mental ainda maior? Então, Mas ela não tem como sair. E não tem como sair. Eu posso ou não posso ter essa carga mental? Eu escolho, eu não vou competir. Mas também temos que entender sobrevivência, né? Que a carga mental, por exemplo, de uma mulher hoje que trabalha fora, quer ser uma trabalhadora de destaque, uma grande na sua profissão, aí tem esposa, é mãe, faz sua atividade física. Isso aí, essa carga mental também é insuportável em tantas coisas que tem que pensar e não dá conta também, né? Então, a gente tá vendo
o mundo cair à parte mentalmente, né? Nesse sentido, a Simone se torna um grande símbolo, porque pela primeira vez, né, na história olímpica, talvez você tenha alguém que claramente poderia ter o destaque e que compete em algumas coisas e escolhe. Nisso aqui eu não vou competir. E só ela, Isso porque eu não um vou entrar. atleta mediano fazer isso, ou até mesmo alguém... alguém Sim. do dia a dia falar, eu tô com muita carga mental, hoje eu não vou trabalhar. Você vai ser demitido. Não adianta- Muitos jogadores de futebol fazem isso, né? Em atividade. Ele decide parar de jogar futebol. Em atividade, Desistiu né? de jogar, mas tá lá. Tá no... A gente vê que é uma das superações dos nossos atletas brasileiros é básico da subsistência. Né? 15% deles, né? Esse dado essa semana aí, semana passada, 15% deles são motoristas de aplicativo. É gente que não encontra sustento naquilo que faz. Né? Não tem isso. Não sabia não. Agora, o que Jesus tem a dizer sobre um assunto desse tão forte? Porque eu me recuso a duvidar que na época de Jesus também não tinha carga mental tanto quanto hoje. Nós vivemos outros tipos de realidade, mas todo mundo estava com as suas preocupações, tanto que o Sermão do Monte tem muito a ver com preocupação, com o que vestir. A oração do Pai Nosso, né? Tem a ver com o alimento, que é tudo. aquilo que a gente está falando Dá-nos o aqui, né? pão de cada dia, né? E tem gente preocupada com o pão do ano que vem. Exatamente. Com o pão de 10 anos. E Sim. ele tá falando pra gente do Pão dia. dos meus netos. Porque muitas Eu ainda vezes- nem muitas casei, nem tenho filho e tô preocupado com o pão dos meus netos. Porque muitas vezes a gente pode pegar textos bíblicos legítimos e forçar eles para um lado, dizendo, ô geração mole, tá vendo? Faça um negócio e assume o que você tem. Você começou a construir um projeto, ninguém que pega um projeto e vai construir e deixa pela metade. Ou há tempo pra você to- chegaria há tempo para pra Simone todas Biles as e falaria, coisas, né? acaba com esse... Você foi para a Você Olimpíada, você tem que começou, fazer. agora Você vai, começou, né? faz. Isso é bíblico. O Não tempo pra todas as desista, coisas é lição né? de moral, né? Lição de moral a gente consegue dar, Isso, né? não é. Mas o outro lado também. Chega assim, olha, deixa a carga Não, tá muito pesado para mesmo. Jesus carregar, larga isso. É. E ele nunca te pediu isso, assim. E, na verdade... Que pode até as coisas pode que ele- ser usado pode como uma ser também. desculpa para uma... É. Né, versículos a gente consegue usar das maneiras mais perversas possíveis. Haja visto Satanás, né? Que já tem uma grande experiência nisso de alguns milênios. Agora, por outro lado, tem uma parábola que a gente lembrou, né? Que Jesus vai falar do reino dele, está acontecendo o que está ali e as decisões que as pessoas precisam tomar. E ele fala que é que nem uma pérola que você achou ou um terreno que tem um tesouro escondido e você, sabendo disso, vende tudo que você tem. Quando descobrir essa pérola, que é o reino, vende tudo que você tem e para comprar essa pérola e fica só com ela porque só precisa dela. Que é um absurdo essa história, porque não importa o quão bom essa pérola, você vai ter fome, você vai ter sede, a não ser que essa história está dizendo algo muito mais, e é isso que Jesus está dizendo, que na verdade está falando, olha, geralmente a Vale gente muito tem... mais, né? Ele tá querendo dizer assim, é um valor que toda a soma de todos os outros não chega perto e aquilo é uma coisa que não se esgota, não se esgotaria, não está limitado, né? Então Jesus está dizendo que o reino é semelhante a isso. Vale a pena todo o esforço, sacrifício, vale a pena toda a carga mental, porque aquela finalidade, ela é a que vale a pena. Talvez nessas palavras é isso, cara. Qual tipo de pressão vale a pena você enfrentar em função do quê? Exatamente. Né? O problema que Jesus traz com essa parábola e todo o seu evangelho é que, às vezes, na maioria das vezes, a nossa carga mental está em cima de coisas que ele Não são pediu essenciais, pra é nós. isso. Não são essenciais. Não valem a pena. São essenciais, mas ele pediu para não fazermos. A gente não precisa lutar essa luta. A gente precisa porque lutar tá a luta falando de certa. coisas básicas, alimentar, né? Então é essencial se alimentar, né? Exatamente. A gente Então, ele tá mexendo com uma coisa, caramba, se isso não é essencial, então o que é? É essa ótica do reino. O reino tá trazendo uma coisa para além disso ainda. Por isso que no Sermão do Monte ele vai falar, busque primeiro essa pérola, o reino de Deus. E essas Sua coisas, justiça. e quais são as coisas, todas essas coisas? Tá falando básico Ele ali. está falando de comer e vestir, o que vestir e o que comer. Vão ser acrescentados. Então eu acho assim, existe uma carga mental que verdadeira nós satisfação. devemos buscar, que é o reino de Deus. Essa carga de eu quero mais de Deus, eu quero saber da palavra, eu quero entender a realidade. Eu vou sofrer perseguição, mas Por que eu estou sofrendo e para que eu vou sofrer? Agora, por outro lado, algumas cargas a gente precisa abrir mão. A gente não precisa se provar para ninguém.
Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, né? Tomem Essa sobre não vocês é a o meu pérola, jugo. você dizer, eu sou o melhor profissional. Essa não é a pérola do reino. evangelho. Embora eu muitas sou- vezes use eu isso, sou- né? Você melhor precisa pô, dar melhor testemunho, pai. você tem que ser o Não, melhor. não tem, isso é a cabeça, não, disso. Não, isso é diabo. É Pelo o menos outro, fora de é o outro. contexto. E, por exemplo, quando fala eu tenho que ser o melhor pai, a melhor mãe, no sentido de ele tem que me amar, aquela imploração, implorando pro filho amar, também não é uma carga que Como se colocou. a definição do melhor pai fosse ter o reconhecimento do filho, né? E também, aqui, ó, já acabou o nosso tempo, a gente já vai ter que encerrar. Ou então, até mesmo o físico. Eu tenho que ter aquele físico e tudo mais, malhar. Mas então, só fechando aqui, que a gente já deu nosso tempo aqui, o que um lado fala que é uma geração mole, que não aguenta o tranco, tem um pouco de verdade, mas não é toda a verdade. Por outro lado, a gente também, tem uma geração que está sobrecarregada na sua carga mental. E o que Jesus nos chama é para lutar a luta certa, né? Para abraçar o evangelho, essa pérola, e as cargas mentais que rodeiam isso não são nossas. Pode até não parecer óbvio, mas à luz do evangelho é isso que a gente tem para dizer. Valeu e até o próximo programa.